Olá, meus amores, vamos dar início à nossa atividade de português, onde vamos estar colocando em prática a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. Iremos estar realizando a atividade do Manual do Aluno das páginas 45 a 47. Vamos junto com a tia. Página 45, na ponta da língua. Classificação das palavras quanto à sílaba tônica. A professora Fernanda pediu aos alunos que dissessem o nome de alguns pratos de sua preferência. Conforme eles falavam, ela anotava-os na lousa. Quando mais de uma criança citava o prato, ela marcava pontos ao lado do nome dele. O mais votado foi a macarronada. Seu professor fará essa mesma pesquisa na sua turma. Qual será o prato vencedor? Primeira questão. Em voz alta, junto com seus colegas, pronuncie pausadamente o nome dos pratos que foram anotados na lousa pelo seu professor e identifique as sílabas fortes de cada palavra. Elas serão circuladas pelo seu professor. Página 46, questão 2. Escolha 3 desses pratos e escreva o nome deles nos espaços a seguir, separando suas sílabas. Depois, pinte a sílaba forte de cada um, como exemplo. Você vai pegar o nome de 3 pratos, daqueles que foram escolhidos, e vai escrever separando a sílaba. E em seguida você vai pintar, vai destacar a sílaba forte de cada uma deles. Olha aí o exemplo. Macarronada. Macarronada. Qual é a sílaba forte? O na. Por isso que ele está pintadinho de amarelo. Ela é a sílaba tônica da palavra. Tá? A sílaba forte é a sílaba tônica. Olha aí o que a professora Fernanda diz. As palavras possuem apenas uma sílaba tônica. Agora escreva o nome do prato mais votado na sua turma e pinte a sílaba mais forte dessa palavra. Agora você vai pegar somente um prato, aquele que mais foi escolhido na sua turma, e vai escrever separando as sílabas e vai pintar a sílaba tônica desta palavra, deste prato, certo? As sílabas que você pronunciou com mais força são chamadas de sílabas tônicas. Terceira questão. Pense em 3 colegas. Você vai pensar em 3 colegas da sua turma e vai escrever o nome deles. Tem que ser nomes que sejam formados por 2 ou mais sílabas, tá? Você vai escrever separando a sílaba desses nomes e vai circular a sílaba tônica de cada nome, tá? É importante você saber que, dependendo da posição da sílaba tônica, cada palavra recebe uma classificação. Veja a seguir. E aí temos um quadro, um quadro com nomes, com alguns nomes. Tem ele separado em sílabas e tem aí a classificação de cada sílaba, certo? Então vamos lá. Limão, manteiga, xícara. Vamos para a separação das sílabas. Limão. No limão, qual é a sílaba tônica da palavra? Mão, ou seja, é a última sílaba. Então ela é classificada como oxítona. Por quê? Oxítona é a sílaba tônica, é a última sílaba tônica da palavra. Quando a sílaba tônica, a sílaba que tem um som mais alto, um som mais forte, for a última, ela é oxítona. Na palavra manteiga, manteiga, qual é a sílaba mais forte? Qual é a sílaba tônica da palavra? É a tei. Ela é a penúltima sílaba e, portanto, ela é paroxítona. Quando for a última sílaba da palavra é oxítona, quando for a penúltima, paroxítona. Certo? Xícara, xícara. Qual é a sílaba mais forte? É a xi. Então, ela é a antepenúltima. Portanto, ela é proparoxítona. Certo? Deu para entender? Vamos revisar. Oxítona, a sílaba tônica é a última. Paroxítona, a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítona, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, última, oxítona, penúltima, paroxítona e antepenúltima, proparoxítona. Deu para entender? A tia vai estar deixando um videozinho explicativo para vocês, onde vocês vão aprender um pouquinho mais sobre as sílabas tônicas, certo? Quarta questão.
Anita teve um pouco de dificuldade de entender a classificação das sílabas. Ajude-a separando as sílabas das palavras do quadro, identificando a posição da sílaba tônica e classificando a palavra em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E aí temos a tabela, né, o quadro, com as palavras, a divisão silábica, a posição da sílaba tônica e a classificação. Qual é a primeira palavra? Pimentão. Olha a divisão silábica. Pimentão. Qual é a posição da sílaba tônica? Última. Qual é a classificação? Oxítona. E aí temos as palavras rabanete, caju, brócolis, chocolate, almôndega, patê. O que vocês devem fazer? Separar as sílabas dessas palavras, indicar a posição da sílaba tônica e classificá-las, tá? Como oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Quinta questão. Otávio escreveu algumas palavras paroxítonas, que são nomes de alimentos. Qual das sequências de palavras a seguir pode ser a que Otávio escreveu? Marque com um X. E aí temos cuscuz, tomate, páprica, cebola, sardinha. No próximo, orégano, pimenta, alho, arroz, feijão. Couve, salsicha, carne, beterraba, palmito. E por último, batata, pepino, cebolinha, caqui, tangerina. Você vai observar, tá? Cada uma dessas opções e vai ver qual delas realmente é a resposta correta. Qual delas as palavras são paroxítonas, tá bom? Sexta questão. Pinta as palavras de acordo com a legenda. Azul para oxítona, verde para paroxítona e laranja para proparoxítona. E aí temos medalhão, ensopado, pudim, lasanha, pavê, bife, vatapá, abóbora, tâmara. Então, observe bem essas palavras. Se possível, pega uma folhinha, separa as sílabas delas, vê qual é a sílaba tônica, identifica e pinta quem é oxítona de azul, paroxítona de verde e proparoxítona de laranja. Combinado? Por hoje é só, meus amores. Deixo um beijão no coração de cada um de vocês. Tenham todos um ótimo final de semana. Bom descanso.